Sejam bem-vindos, este é o 140 MBA e nesse o foco vai funcionar. Eu sou o Marco Gomes, fundador da Bullbox e do Mova Mais. Na gestão de uma empresa, um dos fatores mais importantes é a decisão do investimento. No dia a dia, você precisa decidir o tempo inteiro se o dinheiro que você tem em caixa, o dinheiro que você tem para usar na sua empresa, qual é o melhor destino para ele. E esse é um desafio muito grande para todo empreendedor, porque o dinheiro sempre é limitado. Por mais abundante que ele seja vindo de um enorme investimento, ou por mais escasso que ele seja vindo completamente da sua conta bancária, do seu cartão de crédito pessoal como empreendedor, ainda assim ele é limitado em qualquer cenário que seja. E é muito difícil você decidir aonde você tem que colocar o seu dinheiro como empreendedor. Uma brincadeira que eu sempre faço, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que traduz muito bem o sentido de como colocar o dinheiro, onde colocar o seu dinheiro, é o seguinte, eu sempre coloco a pergunta: e se eu comprasse tudo em apartamento no Leblon? Será que isso geraria mais dinheiro do que o que eu vou fazer com esse dinheiro agora? Essa é uma decisão muito... Essa é uma brincadeira, é óbvio, mas é uma sentença que diz muito sobre como você tem que investir o seu dinheiro. Onde você tem que colocar ele para ele gerar mais recursos para que você continue trabalhando. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, muitas vezes você tem que decidir: será que eu deveria pegar esse dinheiro que eu tenho aqui em caixa e investir em criar uma nova área no meu e-commerce, por exemplo, ou um aplicativo de celular, um aplicativo para smartphone, ou investir na minha fanpage na rede social? Essa decisão, muitas vezes, você só tem um recurso. E esse um recurso, você precisa decidir para onde ele vai, porque ele, por acaso, ele não é abundante o suficiente para você fazer as três coisas ao mesmo tempo. Qual das três coisas você vai fazer? E aí eu sempre coloco essa pergunta: pô, e se eu pegasse esse dinheiro e colocasse em apartamento no Leblon, será que ele ia me render mais dinheiro? Essa é a decisão que você tem que tomar. Então você tem que colocar o seu dinheiro sempre onde ele vai gerar mais retorno para que o seu negócio continue andando. Pô, vamos fazer uma estimativa. Se eu fizer mais uma área no meu e-commerce, qual é a minha previsão, de acordo com o conhecimento que eu tenho do negócio, de quanto eu vou vender a mais? Pô, se eu fizer um aplicativo de celular, quanto eu vou vender a mais por ter um aplicativo de celular? Pô, se eu investir na minha fanpage na rede social, quanto eu vou vender a mais por ter feito esse investimento na fanpage na rede social? E se eu comprar apartamento no Leblon, quanto eu vou ter a mais de dinheiro no fim do mês ou no fim do ano para poder investir de novo no meu negócio? Essa é uma decisão que você tem que tomar. É lógico que a parte do Leblon é uma brincadeira, mas é realmente para sintetizar isso. Pô, qual é o melhor uso possível do meu recurso? Isso é uma coisa que você tem que estar pensando sempre. E mais uma vez, vem aí o estudo e o poder das previsões. Você tem sempre que estar prevendo com o melhor uso que você pode fazer dos seus recursos. Você tem que sempre estar prevendo com as melhores informações que você tiver na mão. Por isso é muito importante você sempre estar lendo, se informando e fazendo projeções de muitos jeitos. E o Excel aí vai se tornar um dos seus melhores amigos para que você faça previsões para saber, por exemplo, se você não sabe, se você colocar dinheiro na sua nova área de e-commerce, se isso vai realmente gerar aquele retorno que você quer. Mas você tem que ter uma previsão de acordo com o que você já investiu. Pô, mas e se eu nunca tiver investido? Se você nunca investiu, existem algumas maneiras de você descobrir se isso vai te gerar retorno. Uma delas é fazendo um teste. Faz uma coisa pequena, vê quanto isso te gera de retorno, e aí, de acordo com quanto isso te gerar de retorno, você projeta isso para o investimento completo. Uma outra maneira é ver outros players que tenham feito coisas parecidas, outros concorrentes e competidores seus que tenham feito coisa parecida, e ver qual foi o retorno deles através desde reuniões e conversas até informações da imprensa mesmo. Tomando esse tipo de decisão e decidindo aonde você vai colocar mais dinheiro, as coisas vão ficar muito mais simples para você, porque você vai ficar muito mais seguro de que você está tomando a decisão correta. Pô, será que eu deveria contratar um funcionário a mais? Ou será que eu devia terceirizar essa minha função aqui? Por exemplo, a função de, sei lá, uma das posições da sua área financeira, uma das suas posições da sua área de vendas. Será que eu deveria contratar uma agência de publicidade para fazer a campanha que eu preciso fazer? Ou será que eu deveria internalizar este recurso para ser feito aqui dentro? Todo esse tipo de decisão, contratar uma pessoa, contratar um funcionário a mais. Será que eu devo contratar um funcionário ou terceirizar a produção do meu marketing, por exemplo? Esse tipo de coisa você vai fazer e você vai decidir projetando se a contratação de um novo profissional vai te gerar mais dinheiro e mais retorno financeiro do que a contratação de um terceiro. Se a contratação de um terceiro for te gerar mais economia e for te gerar melhor retorno, você tem que ir para o terceiro. Se a contratação de um funcionário for ser o seu cenário ideal, você tem que ir para a contratação do funcionário. Então sempre pense nisso, sempre pense onde você está colocando o seu dinheiro, se o seu dinheiro ali é o melhor lugar possível. Pô, eu deveria fazer uma festa aqui para os meus funcionários ou eu deveria
comprar cadeiras novas? Pô, qual que é o mais importante? Fazer uma festa e continuar com as cadeiras legais que a gente já tem, que às vezes são boas? Ou será que eu deveria pegar cadeiras ainda mais incríveis e não deixar a festa? Você tem sempre que ponderar qual dos dois vai te gerar mais dinheiro, qual dos dois vai deixar seus funcionários mais felizes para que eles produzam mais e te gerem mais retorno. Essa é a dica que eu tenho. Até a próxima.